a todos, caros colegas da Sociedade Brasileira de Neurocirurgia e hoje em especial da Sociedade Brasileira de Coluna também. Nós temos a honra de trazer para vocês, nesse novo momento do Bate-Papo SBN, esse novo projeto sobre negativas, né, o programa Negativas, nesse mês agora, com a negativa do mês, endoscopia de coluna. Então, nós estaremos hoje aqui com o Dr. Wilker, que é o nosso presidente da Sociedade Brasileira de Neurocirurgia 2023-2024. Estaremos também com o Dr. Alessio Barcelos, que é coordenador do nosso departamento de coluna e também membro da nossa Sociedade Brasileira de Neurocirurgia e também da Sociedade Brasileira de Coluna. Teremos o presidente do Departamento de Defesa Profissional da Sociedade Brasileira de Coluna, o Dr. Rodrigo Amaral, e o Dr. Marcelo Chiato, que é presidente da Comissão de Defesa Profissional da Sociedade Brasileira de Neurocirurgia. Então, deixa eu já enviar aqui. Estou enviando aqui e fiquem ligados para vocês poderem tirar as dúvidas, que esse programa realmente promete. Boa noite, doutor Wilker, boa noite, doutor Alessio. Sejam bem-vindos aqui ao Bate-Papo Boa noite, SBN. Vanessa. Boa noite, Alessio. Tudo bem? Como é que estamos? Que bom estar aqui essa noite compartilhando esse momento de defesa profissional, vamos dizer, né? Esses avanços que a gente vem conseguindo junto da SBN e a SBC, né? É um trabalho aí que a gente vai programar de unir forças, né, doutor Alessio? Boa noite. Obrigado pelo convite para participar. Eu acho que é muito importante a gente estar... Boa noite, Vanessa. Tá? Eu acho que é muito importante assim, a gente ver essa sintonia, né, que se criou aí nos últimos anos, com essa preocupação que é de todos, né, em relação ao exercício da medicina, né? Eu acho que a gente vê todo o empenho, toda a paixão que todo mundo tem pela ciência e todas as vezes a dificuldade e frustração que a gente tem no dia a dia. Então, acho que o Wilker representa muito essa batalha e certamente isso reforça as nossas vontades de ajudar nesse sentido. Perfeito. Excelente. Não, e parabéns por essa iniciativa, né, doutor Wilker, doutor Alessio, todo o time, né, que está junto com o doutor Marcelo também, doutor Rodrigo. Mas só para introduzir aqui para todos que estão nos assistindo, doutor Wilker, como que surgiu a ideia? Primeiro, o que é, né, esse programa Negativas e como que surgiu essa Vanessa, ideia? Né, só para a gente tá contextualizando todo mundo, é aquilo que o Alessio falou, né? Nós sempre somos e nascemos médicos e por isso escolhemos essa profissão, apaixonados pela ciência, pela técnica, principalmente nós cirurgiões, então pela técnica, né? E desse poder que a gente acaba criando na excelência de entregar uma boa técnica e um bom resultado para o nosso paciente. Agora, com muitos anos isso vem acontecendo, a gente vem sendo delapidado da parte profissional e quase que inviabilizando a gente praticar essa medicina de excelência, essa cirurgia de excelência, coluna, né? Ou neurocirurgia, enfim, de uma forma geral. Então, o que acontece? Se não tivesse esse movimento, né, iniciado pelas nossas sociedades de forma integrada, e na coluna, na SBC, destaco bastante o trabalho do Dr. Rodrigo Amaral, que desde sempre foi um grande parceiro meu em defesa profissional e hoje daqui a um pouco vai estar aqui, né, na minha substituição, vou passar o bastão para ele continuar o bate-papo, mas é importante a gente destacar que essa é uma das ações de muitas que estão sendo planejadas. Logicamente, eu estou com 2 meses de gestão e o meu grande trabalho é encontrar talentos, delegar, porque uma só andorinha não faz verão, uma só pessoa não vai conseguir tocar essa missão. Por isso que eu tive o prazer de ter pessoas como na SBC, o Rodrigo Amaral, eu também sou da SBC, o Alessio também, mas também dentro da própria SBN, como o doutor Alessio. Para minha grata surpresa, né, a gente tem vários projetos que estão começando a se alavancar. O doutor Alessio teve uma muita boa ideia. E ele, que é o pai da criança,
e ele que vai explicar o que são os projetos negativos do mês. Eu vou até adiantar o assunto, que foi a nossa conversa outro dia. A ideia é justamente a gente concentrar as energias e forças por mês. O que significa isso? Cada um mês vai ter um tema. Assim como a gente tem na medicina, o mês, né, outubro rosa, o outro mês, né, novembro marrom, não sei se é marrom, eu não me lembro, mas isso chama azul, então. Azul. Cada um mês chama atenção para aquele problema que a sociedade, de uma forma geral, tem enfrentado. E esse projeto ele também vai fazer exatamente isso. Então, para cada um mês que sucede, agora em março a gente está começando com endoscopia de coluna, a gente vai ter esse foco e a gente não vai mudar de foco. Isso é questão de estratégia, porque senão se perde no meio de tantas lamentações. A gente participa de muitos grupos de WhatsApp e a gente acaba se perdendo. Aí um pouco alguém fala que a residência não sei o quê, teve denúncia não sei o quê, aí um fala do Alif que não está autorizado, da agulha que não sei o quê, daqui a pouco endoscopia. Então, assim, nesse sentido de ter uma organização e você organizar essas demandas, para cada um mês a gente vai ter concentrado esse pensamento. Então, uma concentração de pensamentos, onde para cada um mês a gente vai ter um tema. Esse mês, então, vai ser a endoscopia de coluna e o fluxo de como isso vai funcionar, o Alessio vai explicar para a gente, tá? Mas esse é um dos grandes temas, né? Negativa do mês. E a gente vai acabar... A gente tem um formulário que a gente preparou, os colegas vão preencher, vão trazer para a gente vai depurar isso aí, depois vai fazer um fórum e a gente então vai, através de, vamos dizer, união de forças das duas sociedades e de todos os neurocirurgiões e cirurgiões de coluna envolvidos, a gente vai para cima, né? Bem dizer, a gente vai para cima, né? Providenciar o encaminhamento que for necessário. Seja diplomático, seja bélico, seja jurídico, seja o que for, a gente precisa virar essa chave. E, graças a Deus, a gente está tendo bastante apoio. E vale destacar, por exemplo, uma das grandes vitórias que a gente teve essa semana. Essa semana, né, eu, doutor Fernando, nosso jurídico, doutor Ítalo, fomos até o TJ de São Paulo e fechamos um acordo no núcleo de análise técnica que eles têm, fechamos um acordo que toda vez que tiver uma judicialização em São Paulo envolvendo a neurocirurgia, quando o juiz precisar de um apoio técnico, ele vai consultar a SBN, os nossos neurocirurgiões, a nossa lista de desempatadores. Ou seja, nós, né, a SBN se tornou o desempatador, a terceira opinião desses casos de judicialização. Então, eu já tenho respondido, né, com muito prazer isso. Custa tempo, né, custa meu tempo, mas alguém tem que iniciar, alguém tem que dar um pontapé inicial. Daqui a pouco eu contamino o Alessio, daqui a pouco eu contamino o Amaral, a Vanessa, quem tiver a fim de se contaminar com isso aí, e responder cada um no seu quadrado, ou seja, do que você faz mais. Você vai pegar aí aquele tempo para ti tranquilo, para você escrever a resposta. Eu vou ensinar a metodologia para cada um, então vai ser bem tranquilo. O importante é, a gente entrou no jogo. A gente entrou no jogo. E no jogo pesado. São Paulo é uma cidade-país, é um estado-país. Entendeu? Quase que o Brasil todo está ali, né? Eu digo em termos de movimento. Então, a gente já teve uma grande vitória, botou essa bandeira ali. E isso representa... Nós somos a terceira opinião ali. E muitos outros projetos estão vindo nesse sentido também, né? A parte que a gente vai apresentar lá em outro momento, em outra live, sobre nosso software que faz a randomização e traz aí a segunda e terceira opinião também na saúde pública, na saúde suplementar. Estou dando um spoiler aqui, tá? Mas isso é tema para outra live. Mas assim, voltando ao assunto, é muito importante que hoje temos aí 45 participantes da live, né, colegas ortopedistas que fazem coluna, neurocirurgiões envolvidos na história, o máximo de pessoas possam se envolver nessa situação. E agora vocês vão entender o que é esse projeto Negativa do Mês. Vou passar de volta a palavra para a Vanessa e a Vanessa triangular com o nosso colega Alessio. Tá? E daqui a um pouco eu já vou pedindo licença também para poder entrar o Amaral, né? Acho que só cabe 3 cabeças aqui.
Perfeito. Eu tô tentando. Não, não, na verdade cabem 4. Eu tô tentando chamá-lo. Eu não sei se ele vai entrar pela Não, por o dele sociedade mesmo, dele lá. E o brasileira QA, de que tá na área, coluna. não. Eu também tô tentando chamar os dois e eles não estão Tá. respondendo. Tá Então a dizendo gente continua aqui, daqui um pouco, que né? não estão Agora triangula aí. disponíveis, enfim. Eu não sei se é algum bug aqui do Instagram. Mas aí, exato, aí, na verdade, eu queria, antes de passar para o Alessio, doutor Will, que é até para aproveitar essa sua introdução, o senhor comentou sobre um formulário inicial, né? E aí, mais para frente, um fórum. O senhor pode contar um pouquinho para a gente como que seria o acesso a esse Claro. formulário, até para organizar, né, esse fluxo, porque todos nós, né, temos dores diárias, eu diria, com relação a essa questão negativa de um código, negativa de um material, muitas vezes até às vezes um procedimento paciente, a gente na neurocirurgia funcional, por exemplo, tem a negativa, o paciente faz um procedimento um ano, a gente solicita novamente dali a 2, 3 anos, por exemplo, quando volta uma dor, e aí eles negam uma coisa que lá atrás já tinha sido autorizada. Por quê? O que é que aconteceu? Então, assim, enfim, mas aí como que seria esse formulário, né? Como seria o acesso? Eu não sei se já está disponível no site, seria algo que a gente já poderia divulgar aí para o pessoal, isso a gente, se o senhor puder passar para a gente. E a questão do fórum, em que momento seria? Se seria ainda agora em março? Como que seria esse fluxo? Ou se seria mais o formulário a gente montou, né? Foi até aí um bate-papo que eu fiz com o Alessio, o pessoal da TI, a gente montou e botou na nossa plataforma de defesa profissional, dentro do portal da SBN, né? Ali vai ter um formulário básico de identificação do emitente e a situação que aconteceu, os envolvidos, etc., para a gente poder ter uma identificação. E aí o que acontece? Cada um vai puxar uma situação do que está acontecendo, a gente vem enfrentando e vendo nos grupos de WhatsApp muitas situações, as mais diversas possíveis. O Brasil é um país continental, então você vai desde negativas absurdas, autorizando o código e não o material, né, até assim, respostas esdrúxulas, dizendo ainda que a microcirurgia ela não teve trabalho ainda provando que a endoscopia equivale, enfim e tal. Então, todo tipo de resposta tem para dar uma negativa. Até do que vou comprar uma bicicleta, vou casar. Então, o que é muito criativo a parte da auditoria em responder isso aí. E às vezes sem base científica nenhuma. Então, a gente vai reunir todas essas justificativas, vai fazer um mapa de cada uma e para cada uma a gente vai criar a justificativa, a quebra da argumentação, né? A quebra da objeção. Esse é o objetivo da gente captar o máximo de informação possível. Esse é o objetivo da gente estar concentrando nesse mês toda essa panaceia de reclamação. O que a gente está fazendo? Tirando de dentro do WhatsApp o muro da lamentação e organizando, né? A gente está empacotando todo mundo, agora tem um negócio que vai lá, o microfone, vai falar e vai escrever, na verdade, vai escrever. Isso aí vai concentrar na mão do Alessio, e aí, posterior, ou seja, no mês seguinte, a gente vai abrir um fórum e vai fazer ali a apuração do que foi que aconteceu. Esse fórum daí não dá para ser por live, deve ter que ser por Zoom. E aí, na sequência desse fórum, todos convidados, né, os que estão participando, logicamente vai ter tema que não está envolvendo o pessoal da coluna, da Artop, e aí fica interno, mas enfim, o pessoal da Artop, eu sou muito amigo, eu quase fui ortopedista, esse é meu passado mesmo. Mas eu falo com prazer, porque eu sou muito amigo de todo mundo e eu gosto do pessoal da ortopedia, para mim não, né, é um prazer sempre estar compartilhando, porque eles são muito aguerridos, eles são muito mais organizados e aguerridos do que a própria neurocirurgia, assim, eu digo como unidade, né, a ortopedia em geral, mas é isso, né, então vai ser um prazer estar compartilhando esse tema que é nosso lado da trincheira, com colegas da ortopedia e os nossos membros da sociedade também. Perfeito. Excelente, doutor Wilker. E agora, partindo para essa parte, né, do mês mesmo aí, doutor Alessio, como que será esse foco, né, do programa agora esse mês? E como que vai ser esse fluxo? Explica um pouquinho melhor para a gente. Bom, acho que obrigado aí, né, pela participação. O Wilker já fez uma boa introdução
E eu vou retomar alguns pontos e comentar isso que você falou, Vanessa. Então, assim, a gente estruturou justamente para ter cada mês uma subespecialidade lançando temas, né? Tem o tema da endoscopia que a gente está discutindo hoje, mas a gente já abriu 3 temas, vamos dizer assim, até para poder aumentar a captação, porque ao longo de um mês vai captar os problemas e uma coisa interessante, cada associado que for colocar o problema, ele também vai ter a oportunidade de colocar a solução. Porque o problema que a gente enfrenta não é só para o Wilker, doutora Alessio, doutora Vanessa resolver. Eu acho que criar um engajamento e todos cooperarem para a gente poder desenvolver esse material é fundamental. Então, como a gente vai ter um mês de captação e depois em torno de um mês de elaboração, tá? Então a gente optou por colocar, ou seja, nessa proposta inicial, ou seja, são 3 temas, né? O Wilker colocou, ou seja, não dá para a gente discutir 10 ou 20, mas às vezes para a gente conseguir também cobrir uma série de temas, então a gente está com 3 temas em princípio, que são a endoscopia de coluna para doenças degenerativas, as vias anteriores, as artrodeses intersomáticas por via anterior, né? Então entra aí a LIF, o LIF, L-LIF, com ou sem suplementação posterior, que é outra questão que às vezes a auditoria autoriza uma autoria posterior, mas quem decide se fixa posterior ou não é o cirurgião. Nós, como cirurgiões, sabemos das vantagens e desvantagens de fazer só anterior ou fazer anterior com suplementação. E tem tido um nível de intervenção na nossa conduta que é inadmissível. Assim, é como se o auditor pudesse desconversar tudo que você conversou com o paciente no consultório. Né? Então, e a artroplastia cervical, né, que ela foi definida para um nível, ou seja, pode se autorizar para um nível. Aí você tem uma situação que às vezes você quer fazer artroplastia em um nível e fusão em outro, o convênio não quer autorizar. Agora, se o convênio falar que não autoriza em 2 níveis, pode ser questionável do ponto de vista da autorização no momento, não da ciência, né, da padronização, tá? Mas falar que é o seguinte, você quer fazer artroplastia num nível e fusão em outro, e falar, não, não pode, só pode quando é só artroplastia, isso não está definido dessa forma. Então, enfim, são esses 3 temas, tá? Como é o fluxo, né? No portal SBN tem uma aba chamada Exclusivo SBN, tá? E ali tem alguns itens, um deles já está lá, programas negativas. Quando você entra no programas negativas, tem uma explicação sobre o programa, né, assim, o que motivou o programa, que é isso que nós falamos, ou seja, negativas de procedimentos ou materiais. E como objetivo, então, é a gente justamente aproveitar toda essa problemática e o problema de todos, no Brasil todo, e gerar um material que possa padronizar a resposta. Porque eu acho que no dia a dia, uma das coisas que nós sentimos muito é assim, a gente atende, seleciona o caso, define a conduta e etc. e manda, e de repente é um X muito prático que a gente recebe. Né? E existe toda uma máquina de argumentos para poder desconstruir o nosso trabalho e a gente fica à mercê. Então, eu acho que muito já foi feito. Se a gente for buscar da própria SBN, da própria SBC, já existem materiais do ponto de vista de justificativas jurídicas, questão de procedimentos, de materiais. Tem um material de 2021 de endoscopia. Então, mas a ideia do programa Negativas é a gente poder, assim, nessa nova avalanche aí, a gente conseguir padronizar novamente esse material de apoio contendo as 3 tópicos principais nas respostas, que são os problemas que surgem do dia a dia. Se a gente considerar a questão ética, né, das negativas, até que ponto a gente está perdendo a nossa autonomia médica, a questão científica e a questão jurídica. Então, acho que talvez sejam esses 3 pilares que a gente sofre no dia a dia e que, logicamente, quando a gente padroniza, o convênio ele tem em não ver isso, ele tema só em ver que o médico está gerando despesa. Mas ele não vê, às vezes, que quando a gente padroniza, a gente também está padronizando o ato dos nossos colegas associados. A gente não está dizendo que qualquer pessoa pode pedir qualquer coisa com qualquer material e fazer de tudo que quer na vida. Não é isso. Existem padronizações de solicitação, padronizações de materiais, né? O que a gente não pode é ser impedido de realizar o nosso trabalho de maneira ética, científica, dentro das condições legais, aí, né? Que é o que a gente acaba vivenciando diariamente. Perfeito, doutor Alessio.
E, na verdade, eu até mostrei aqui, já está disponível lá para vocês, pessoal. Eu coloquei aqui o passo a passo. Entra lá no portal SBN, vai no item exclusivo SBN e já vai no programa Negativas, clicando no enviar negativa, né? Então, de hoje, né, até o final de março, a gente vai estar coletando isso para organizar esse fórum ali em abril, como o Dr. Wilker falou. Então, e também, assim, doutor Wilker, eu não sei se o senhor gostaria, se possível, assim, porque esse foco principal desse mês é endoscopia, artrodese intersomáticas e artroplastia cervical. Se o senhor poderia comentar o que é que seria principal em cada um desses, ou vamos primeiro na questão da endoscopia, por exemplo, que o senhor acaba ouvindo mais, vendo mais problemas, e surgiu uma dúvida também aqui da Lina perguntando sobre a questão da negativa de código, a Lina Erval, de códigos secundários, dos códigos secundários, né? Que é o secundário, acompanha o principal. Então, acho que já seria até algo para enviar ali, né? Não, e até para enviar, né? Se estiver relacionado à parte de endoscopia, artrodese, artroplastia, já seria algo para ser discutido. Não sei se o senhor pode, eu sei que o seu tempo está reduzido. Tá aqui. Já vou entrar pelo perfil da SBC. Muito perfeito. O Rodrigo Amaral conseguiu entrar aqui. Então, eu não sei se eu consigo isso, chamar. Assim, isso entra também no tema. Assim, tudo e qualquer coisa que tiver envolvido nessa negativa, como a Lina botou agora, olha, eles autorizam a endoscopia de coluna, mas não autoriza o código secundário. Bota ali. Esse é o mês de captação do chororô, das lamentações. A gente não vai dar solução agora. A gente não vai dar encaminhamento agora. A gente só está fazendo... cenas dos próximos capítulos, né? Isso, vamos dizer, para organizar, né? Perfeito. E, assim, o importante que todo mundo que está participando aqui, queria destacar, é que vocês lembrem nos grupos de vocês, a gente produziu uma arte para poder estar jogando dentro do grupo de WhatsApp, nossas redes e tal. Façam isso também, né? Porque daí vocês acabam ajudando. Talvez você não tenha nenhum problema com relação a isso, né? Ou hoje já disseram qual que é a solução, para isso não importa. Você vai estar ajudando em simplesmente compartilhar, entendeu? Essa arte que a gente vai dividir, esse link aonde que é o canal de denúncia. E agora, por exemplo, mesmo, você pode estar já compartilhando, né? Pedir agora, temos 50 pessoas. Manda um aviãozinho. Manda um aviãozinho para 5 pessoas. O máximo. Agora, vamos ver se vocês estão engajados mesmo. Senão, eu já cancelo a live aqui e vou embora. Quero saber agora, engajado agora. Clica no aviãozinho e compartilha aí com pelo menos 5 pessoas. A gente tem 55, vem 5, 25. Vamos ver. Tem que ser o projeto sempre audacioso. Não. Tá? Agora, sim, o Rodrigo já entrou aqui, não? Tá entrando? Ele falou que vai entrar pelo site da Sociedade Brasileira de Coluna. Eu estou tentando chamar lá. Eu não sei, ele entrou no dele para falar, né? Olha, que entrar pelo... a coluna priorizou 3 temas. Né? Depois eu com a Vanessa vamos falar os temas da funcional também que está dando problema. A gente vai montar isso aí. E o pessoal, o pessoal dos outros departamentos, vamos lá juntar os temas, né? A pediátrica, o nervo periférico, só de base de crânio, endovascular, o que está pegando, né? O que é a negativa que está batendo na trave? E eu ficou ali, vamos dizer assim, né? Eu vou criar um pouco de confusão aqui, porque eu entendi que ficou um pouco confuso, mas o Alessio vai explicar. Alessio, explica pra gente. O departamento de coluna separou 3 temas, mas mês de março, é o março azul, preto, mas qual é o tema do mês de março? Qual que a gente vai... a lamentação de março. Então, o projeto, assim, a gente pensou em 3 temas para o mês de março. Ou seja, a gente vai ter o departamento de coluna, ou seja, o mês de março, na verdade, é o mês da coluna, vamos dizer assim. Tá? Então, os outros departamentos vão se organizando e nós lançamos ou seja, então, vamos captar os temas de coluna. Esses 3 temas, naturalmente, vão surgir questões assim, mas e tal outra situação que possa ocorrer? Alessio, posso fazer uma interrupção rapidinho?
Só para mandar um recado para o Dr. Rodrigo, que ele está assistindo a gente, mas ele não está conseguindo entrar. Dr. Rodrigo, está aparecendo aqui, eu tanto enviando para o da Sociedade Brasileira de Coluna quanto para o seu pessoal, aparece que a sua versão do Instagram ela é antiga. E aí, por isso, o senhor não consegue entrar aqui na live. E aí, o senhor precisa sair da live, atualizar o seu aplicativo e volta. Aí eu consigo chamar o senhor, tá bom? Beleza? Pronto. Desculpa, Não, porque só perfeito. tinha como eu fazendo isso, porque eu estou tentando mandar. O Rodrigo tinha me adiantado que tá em viagem e que teria talvez alguma dificuldade de horário. Tomara que ele consiga entrar aí, que ele tem muita experiência. Ah, entendi. Não, ele tá aqui. Ele tá aqui. Ele tá. Eu tô vendo que ele tá pelos comentários, mas tá acontecendo isso, que ele não tá conseguindo entrar por conta da versão que é mais antiga, entendeu? Ok. O Instagram tem Então, isso. Wilker, respondendo a questão, então, assim, a programação seria assim, até para não ficar muito moroso, vamos dizer assim, para a gente conseguir entrar em outro tema, no mês de cada departamento lançar 3 temas, tá? Porque se a gente for pensar que temos aí 8 a 10 departamentos, ou talvez um pouco mais, enfim, se a gente for pensar ao longo do ano, se for ficar um por mês, talvez até ao longo desse ano não resolva de todos. Então, isso é uma coisa que vai ter que pensar na medida que os departamentos forem se apresentando aí para lançar suas campanhas. E aí, pensando na coluna, que de fato no dia a dia é uma especialidade que tem muito volume, né, para o neurocirurgião geral ou para o dito coluneiro, né, mas assim, é uma especialidade de muito volume. Então, nós consideramos isso. A gente lança 3 temas, que aí já resolve os temas mais nevrálgicos aí. E no meu pensamento é que a coisa está começando agora. Talvez nada impeça de, em meses subsequentes, alguns departamentos lançarem no mesmo mês para não demorar um ano para lançar, por exemplo. Está entendendo? Eu acho que vai ter que ver essa dinâmica, como vai acontecer. Uhum. Mas então, nesse primeiro mês são 3 temas. E aí, quando a coluna tiver uma nova oportunidade, a gente vê outros 3 temas importantes para poder lançar novas campanhas, né? Só fazendo um parênteses ali. Perfeito. E a gente... Rodrigo Amaral, ele está tentando entrar pelo Orkut, fala que ninguém mais usa essa rede. Só tá um pouquinho atrasado, né, o aplicativo. Mas vamos ver se ele consegue atualizar a tempo de entrar aqui, porque agora que você comentou que ele está em viagem, né, eu não sei como é que tá a conexão. Mas algo que até estão comentando aqui, o Ser Neuro está comentando que o mesmo acontece depois da cirurgia realizada, né? Muitas vezes a gente faz o procedimento com tudo autorizado, achando que vai estar tudo certinho, e aí depois a gente tem essa glosa do convênio, que é frustrante, né, para todo o time, para toda a equipe, não só, enfim, para o cirurgião principal, para os auxiliares, para todo o time que está ali com o neurocirurgião. E aí isso também a gente vai jogar lá na plataforma da sociedade, estando dentro desses 3 temas, né? Endoscopia de coluna, artrodese intersomática anterior e artroplastia cervical. Isso. Correto? Uma coisa que... agora vai dar. Enfim, complementando, eu acho que nos últimos anos a gente tem visto esse movimento, né? Eu citei aí o Wilker, o Ronald, né? A gente vê nos últimos anos todo esse engajamento. E realmente, por vezes... Oi, tudo bem, Rodrigo? Olá! Finalmente consegui. Desculpa, gente. Desculpa o atraso. Boa noite, doutor Rodrigo. Eu já tinha começado a te apresentar lá na frente, lá atrás, né? Que o doutor Rodrigo, ele é presidente do Departamento de Defesa Profissional da Sociedade Brasileira de Coluna, que é parceira da Sociedade Brasileira aí nessa missão, nesse programa Negativas. O doutor Wilker acabou caindo. Eu não sei se agora o Instagram está impedindo ficar 4 pessoas. Eu vou tentar chamá-lo de novo. Mas eu já queria aproveitar, doutor Rodrigo, que o senhor está por aqui, para falar um pouco do papel da Sociedade Brasileira de Coluna junto da Sociedade Brasileira nesse novo programa aí, Negativas. Perfeito. Primeiro, agradecer o convite, parabenizar a iniciativa da SBN. A minha parceria com a SBN já é de longa data. O Wilker, um amigo aí de vários anos, a gente já esteve junto em várias das jornadas da defesa profissional pelo Brasil. É muito bom ver a SBN voltando a encampar essa bandeira da defesa profissional. Eu acho que isso é fundamental para a prática não só do neurocirurgião, como também do ortopedista, né? E por isso essa parceria tem sido tão profícua e tão
próxima, né? A gente tem aí feito um esforço grande para que isso seja uma coisa duradoura e para que a gente possa realmente, a quatro mãos, conseguir traçar colher bons frutos aí para todos os profissionais. Outra coisa que eu parabenizar pelo projeto em si, né? O projeto é inovador, é um projeto que eu acho muito bacana, mais até do que a gente entender só, né? Quais são os focos dessas denúncias, entender alguns padrões também, né? Existem aí uma série de padrões que a gente vem assistindo dentro dessas negativas, principalmente a profissionalização das auditorias. E a gente vem assistindo aí algumas empresas que sistematicamente vêm negando sem respaldo científico e, de certa forma, totalmente ilesas, né? Elas estão aí fazendo o que querem a par aí de qualquer tipo de punição. Então, eu acho que identificar esses padrões é importante para que a gente possa levar isso aí para outras instâncias. O próprio Wilker falou muito bem no início da live. Se isso for de maneira diplomática, beleza, mas se for de maneira bélica, eu acho que também tem o seu valor, né? O que a gente tem que fazer é prezar pelo respeito aí pela nossa prática. Segundo, eu gostaria de fazer só um comentário, né, que eu acho que é uma das coisas que talvez nem seja de conhecimento de todo mundo, né, e que a gente fez uma pesquisa jurídica recentemente sobre a divulgação da lei, da mudança da lei sobre o rol da ANS, que aconteceu em agosto e setembro do ano passado, e essa lei foi promulgada a partir de setembro, e ela determina, a partir da aprovação do projeto de lei que encampava isso, que o rol da ANS ele é exemplificativo, né? E ela coloca isso em termos de lei, e ela derruba aquela discussão toda do rol como sendo taxativo. E acho que é importante para todo mundo entender o que significa isso, porque traz de novo ao médico a autonomia de decidir o que é melhor para o paciente dele, e usando essa autonomia sempre com o respaldo da evidência científica. Então, o Alessio falou muito bem aí sobre a gente não está incentivando a qualquer um fazer o que quiser, a gente está incentivando sim a que o Brasil exerça medicina de qualidade e que essa medicina de qualidade seja exercida com a autonomia que o médico merece e dentro dos ditames científicos, para que a gente consiga atender aos nossos pacientes da melhor forma. É isso. Queria essa introdução inicial. Desculpe meu atraso. Vou continuar aqui escutando vocês. Se a minha conexão cair, eu estou no aeroporto em trânsito. Meu voo atrasou aqui algumas horas e eu fiquei preso, não consegui entrar. Desculpa aí pelo atraso. Valeu. Não, perfeito, excelente. Na verdade, a gente tinha introduzido, o Dr. Wilker acabou caindo, eu estou conseguindo falar com ele, ele não está conseguindo entrar de novo aqui na live, ele queria muito falar um pouco contigo, se despedir do pessoal também, ele já iria precisar sair quando você entrasse, mas acabou acontecendo isso até pelo próprio Instagram, estou mandando e ele não está conseguindo participar. Mas aí no caso, mas assim, dentro da parte da Sociedade Brasileira de Coluna, né? Tanto nesses três focos que a gente estava falando aqui, que a gente está nesse mês da coluna, e aí é excelente a gente estar com a Sociedade Brasileira de Coluna aqui junto. Muito obrigada, eu entendo aí, mesmo conturbado, muito obrigada pela sua participação aqui. E aí, qual a ação ali na Sociedade Brasileira de Coluna com relação para somar nesse programa Negativas? Como que está sendo essa comunicação? Como que está sendo esse trâmite? A gente está começando hoje, vai até dia 31 de março, né? Para coletar essas dores, digamos, que todos têm. Seja antes da autorização, seja depois da autorização, que tem muita gente comentando, né? Que tem as glosas, tudo. Então, tudo isso relacionado a esses três temas, como que está sendo ali na Sociedade Brasileira de Coluna isso? A gente tem seguido exatamente o mesmo padrão aí com a coluna, que a gente quis determinar essa parceria, né? Dar apoio ao projeto que a SBN vem fazendo e simular essa mesma iniciativa nos temas que sejam pertinentes à coluna. A gente também vai receber isso. É importante lembrar que o Dr. Wilker, apesar de presidente da Sociedade Brasileira de Neurocirurgia, ele é hoje coordenador do Departamento de Incorporação de Tecnologia, que é parte do Departamento de Defesa Profissional da SBC também, né?
Então, o Wilker, ele joga aí nos dois times, ele mesmo colocou ali, ele quase foi um ortopedista, ele é um ortopeneurocirurgião, né? E eu acho essa interação muito bacana. E é isso, a gente está querendo validar esse trabalho, que eu acho que é um trabalho muito importante. E mais do que isso, a gente se solidarizar por essa causa e, né, deixar claro que a cirurgia da coluna, ela é uma só, né? Ela não está dividida entre a neurocirurgia e a ortopedia. Ela é uma só e a gente aqui é todo mundo parceiro e sofredor da mesma dor. Então a gente está junto no mesmo projeto, a gente vai coletar essas denúncias também e a gente vai colocar tudo isso na medida que isso for cabível para essas denúncias, né? A gente vai entender que isso tudo é parte de uma mesma denúncia. Excelente, perfeito. E, doutor Alessio, eu queria fala um pouquinho para a gente o que é que vem por aí, o que é que tem aí, né, ao longo desse mês, só para a gente alinhar, aproveitar que agora a gente está também com a Sociedade Brasileira de Coluna aqui junto, né, nessa live, para divulgar mais tudo. Então, é interessante assim, porque quando a gente monta o programa e vai juntando o time, e via de regra a gente vai juntando quase que o mesmo time, né, Rodrigo? Assim, então, a gente teve uma conversa... a gente lançou o programa, que era um programa, vamos assim, da SBN todas as especialidades, digamos assim, e logo foi colocado, como é que vai ser a questão com a SBC? Eu falei, peraí, só falar com o chefe, né? Então, e aí falei com o Wilker e lógico que prontamente ele falou, não, vamos firmar parceria e o Rodrigo, enfim, com certeza ia participar e representar como acho que isso acontece naturalmente, né? Em termos de fluxo, como é que está estruturado hoje, tá? Quando entra no site da SBN e tem lá o programa Negativas e o usuário for fazer a negativa, ele vai entrar no fluxo de um formulário que ele se identifica, coloca se é neurocirurgião ou ortopedista, coloca qual foi o caso clínico, qual é o procedimento solicitado, materiais solicitados, qual foi a alegação do convênio na negativa e qual foi a justificativa dele também, porque isso nos ajuda. No fim das contas, quando a gente vai esse pool, primeiro que a gente vai conseguir ver em qual estado, quais convênios, quem está sofrendo. A gente vai ter dado, tá? Por isso que é tão importante todo mundo participar e alimentar esse banco de dados. Né? O Rodrigo citou muito bem aí da empresa da negação agora, que virou quase um semideus aí, e a pessoa simplesmente fala, não pode, e ganha para não poder. Certo? Ninguém está preocupado com o paciente mais, né? Ninguém do lado de lá. Então, assim, eu acho que do mesmo jeito que tem uma padronização de negativa, a gente criar uma padronização bem estruturada de resposta, né? E aí vem uma coisa que é importante. Quando a gente firma essa parceria e oficializa essa parceria com a SBC, significa também que na hora do trabalho pesado a gente vai estar junto. Então, a gente vai montar os grupos aí para poder... Por exemplo, vamos montar um time aí baseado, eu falo, na expertise e vamos falar assim, no perfil associativo, vamos dizer assim, de montar o grupo. Vamos montar um grupo aqui para responder da endoscopia. Né? Então a gente já sabe, quando a gente fala assim, você já pensa uns 5 nomes rapidamente, que vão ajudar muito a responder, inclusive assim, a fazer rapidamente um material muito bom sobre isso. Né? Então, acho que nisso a gente vai unir força aí. Tem vias anteriores, com certeza o Rodrigo vai trabalhar nessas vias anteriores. Então, eu acho que a gente pegar aí, né, os nossos associados e montar o time para poder compilar aquilo que os associados todos fizeram de queixas. E que eu acredito que todo mundo se engajando e colocando, a gente deve cobrir aí 99% das queixas e das respostas. O que vai ser a solução, só concluindo... vai ser a solução? Eu acho que não é a solução. Eu acho que ela é um grande passo para mostrar que nós, como sociedade organizada, como representantes do conhecimento científico nessa área, também estamos estruturados do ponto de vista jurídico, legal, para combater os excessos, os abusos que estão tendo. Excelente. Só fazer um comentário aqui que o Dr. Marcos Serra acabou. Um abraço, doutor Marcos. Que é importante identificar o auditor e o diretor clínico da operadora em questão, para ajudar nessa conversa. E é bem difícil essa questão que o doutor Rodrigo comentou, porque realmente a gente vê cronicamente, né, essas respostas vindo da mesma forma, muitas vezes
eu acho que vocês devem ter essa sensação, parece que nem leem o nosso pedido, né? E simplesmente respondem de qualquer jeito, entendeu? Então, é complicado. Pode dar continuidade, doutor Rodrigo. Não, isso aí, falar para o Alessio, né? Na alegria e na tristeza, na saúde da doença, né? A gente tá na parceria para o bem e para o mal. Eu acho que a gente tem que entender a nossa responsabilidade nisso. E eu acho que a gente, como sociedade, tem a obrigação de se posicionar, né? É importante deixar claro, e aí eu gosto de falar isso em toda apresentação desse tipo, que o escopo de atuação da sociedade, ela não pode ser na defesa individual personificada de cada um dos associados. Então é importante que cada associado entenda que a gente está aqui para fornecer informação, que a gente está aqui para alimentar com esse programa, por exemplo, de coletar padrões, de tentar agir no macro da defesa do nosso associado. Mas cada associado que tiver, né, se sentir lesado ou tiver um paciente que se sentir lesado, ele tem a obrigação, ou o caminho denúncias em instâncias que sejam possíveis, né? Existem aí até associações que hoje foram criadas para despersonificar um pouquinho essas denúncias, para que sejam feitas através de associações e não na pessoa individual, vamos dizer assim, do profissional. Mas o nosso escopo como sociedade não é apresentar queixa específica de um associado, né, com relação a uma ação. A gente está aqui para orientar, mas a gente tem que trabalhar a 4, a 6, a 8 mãos para a gente achar o caminho, né? Quanto mais iniciativa como essa surgir, eu acho que mais perto de uma resolução ética a gente chega, né? Então, eu fico feliz de participar disso. Esse é um dos temas que faz parte aí da minha luta pessoal já há alguns anos. Eu estou na Sociedade Brasileira de Coluna com esse tópico já há quase 8 anos. Então, para mim é um grande prazer estar aqui. Já tive junto do Wilker em várias jornadas, já tive junto do Ronald em várias jornadas. Então, é muito legal ver tudo isso tornando, né, uma realidade e ganhando aí um fluxo maior. Eu acho que uma coisa que, por vezes, a gente vê nos grupos e que eu acho que a gente precisa reforçar, quando a gente cria um material desse, a gente não só está se preparando para poder combater melhor, responder melhor ao plano, mas esse material é um material que ele pode ser usado pelo paciente. É um material de domínio público. Ou seja, o que a gente colocar ali, a gente está colocando aquilo ali como a justificativa do melhor que a gente entende sobre o assunto, do ponto de vista ético, do ponto de vista científico e etc. Então, assim, ou seja, se a gente vai jogar aberto, porque tem muitas coisas que a gente ouve do auditor que ele não falaria na cara do paciente. Então, o que a gente quer colocar ali é aquilo que a gente tem coragem de falar para o paciente, tem coragem de falar para o auditor, que o paciente pode se utilizar das mesmas justificativas. Provavelmente não vai ser, ao longo do tempo pode ser aprimorado? Pode, normal, a vida é assim. Mas, ou seja, ser um material transparente de jogo limpo. Porque o jogo sujo que vem sendo praticado é muito difícil. Ele é desleal com o paciente, ele é desleal com a nossa prática médica. Perfeito, excelente. Nossa, eu acho que ficou uma mensagem bem colocada, né? Tanto da Sociedade Brasileira de Neurocirurgia quanto da Sociedade Brasileira de Coluna. Eu vou só recapitular, porque o Pedro Santoro acabou de perguntar aqui como que ele faz para encaminhar. Então, como o pessoal da Sociedade Brasileira de Coluna acabou entrando agora, eu vou só fazer uma recapitulação aqui do que o Dr. Alessio tinha falado. Então, a gente entra ali no site, no portal SBN, estando dali no portal SBN, exclusivo SBN, programa negativas, e aí abre essa página, e aí você pode enviar sua negativa aqui diretamente até o dia 31 de março para os casos relacionados à parte da coluna. Tá bem? Então, muito obrigada, doutor Alessio, muito obrigada, doutor Rodrigo, por estar aqui conosco essa noite. Sem dúvidas, é algo que vai acabar somando na vida de muitos neurocirurgiões e ortopedistas que lidam, né, com a questão da coluna. A gente está dando o pontapé inicial aí na coluna, mas várias áreas aí da neurocirurgia também vão ser beneficiadas ao longo dos próximos meses. Eu gostaria de pedir só para a gente tirar uma foto aqui para documentar esse momento e agradecer também em nome do Dr. Wilker, que queria muito estar aqui nesse momento, mas já estou passando o que ele me mandou aqui
por mensagem que eu estou vendo aqui na tela do computador. Ele está agradecendo muito a presença de todos aqui, o empenho nesse novo programa, né, que certamente vai trazer muitos frutos para todos, para as duas sociedades, né, para toda a classe da neurocirurgia, toda a classe da ortopedia, que se unem no fundo, né, no final todos estamos buscando o melhor para o paciente, o melhor resultado e a melhor prática médica. Podemos tirar uma foto rapidinho? Vocês ajudam aí o pessoal que está... Vamos lá. 1, 2, 3 e... Podemos tirar. Beleza, perfeito. Muita gente parabenizando aqui também. Perfeito, sim, sim. Queria finalizar sabe só o que com o uma Marcos... mensagem. Só um detalhe que o Marcos sugeriu, que eu acho que é interessante. Seria legal ter um link também lá na página da SBC, se for possível. Vamos Beleza, colocar um banner lá durante o mês, a gente coloca um banner na capa do site para direcionar para o portal de denúncias. Eu queria finalizar só com uma mensagem, né? Eu acho que às vezes a gente, nessa angústia, vamos dizer assim, de ter o paciente tratado, a gente acaba não se atentando ao fato de que os grandes lesados nessa história toda são os pacientes, né? Mas que, por outro lado, é a nossa obrigação orientar e seguir nessa tentativa de regulamentar isso, porque é só através da nossa mão e da nossa ação que isso vai se regularizar. Então, né, não somos nós os grandes lesados nisso, apesar de a gente sentir isso na pele, mas são os pacientes. Mas acho que faz parte da nossa obrigação agir como fonte de orientação. A gente seria negligente se a gente não tivesse trabalhando em prol dos nossos pacientes. É isso, parabéns mais uma vez aí a todos. Legal ver amigos, por exemplo, como o Alessio aí de muitos anos engajado nessa causa. E como eu disse, já estou nessa há bastante tempo e fico feliz que a gente, né, mais uma vez encampa essa bandeira aí pelas duas sociedades. Excelente. Muita gente parabenizando aqui o Dr. Marcelo Ferraz. Parabéns, excelente iniciativa. O Dr. Marcos Serra, fantástico esse trabalho. Parabéns e muito orgulho de vocês. Então, acaba inspirando, né, vários trabalhos, mas é como o Dr. Wilker falou, aqui é um pontapé inicial para a gente unir forças para conseguir o melhor resultado aí nesses fóruns e no escopo, né, de como serão essas respostas a essas negativas. Doutor Alessio, quer fazer algumas considerações? Eu queria agradecer assim, o convite, reforçar isso, né, que eu acho que no dia a dia a gente vê muito a chateação e vem nos momentos mais emocionais, enfim. E esse é o momento de todo mundo que está chateado e se sentindo tolhido participar. Né? Ou seja, tem um canal agora para cada um ir lá e participar. E não pense que outra pessoa já mandou. Às vezes não mandou da mesma forma. Às vezes uma resposta que você elaborou tem um ponto interessante da gente acrescentar no nosso material de apoio. Então é mais realmente convocar assim, a todos para poder participarem e contribuírem também. Tá? E agradecer aí a participação conjunta da SBC. De fato, não tem como falar SBN ou SBC vão fazer medidas desse tipo sozinhas, não tem o menor sentido, né? A gente coopera em eventos científicos, coopera em momentos de tristeza e eu acho que tem que ser cada vez mais assim. E, enfim, que isso... Até quarta. Então, até quarta, eu não ia falar. Então, assim, eu acho que eu estou bem otimista em relação aos resultados que a gente deve atingir. Eu acho que vai ser um passo importante, que começou lá atrás, né? Assim, o Rodrigo falando aí há 8 anos já nessa causa, o Wilker, o Marcos Serra, que comentou aí também, foi um guerreiro lá na introdução da endoscopia no hall. Então, eu acho que ou seja, é um momento a mais para a gente canalizar forças e nos organizarmos para melhorar a nossa prática. Tá? Obrigado. Excelente. Excelente. Parabéns pelo brilhante trabalho. Sucesso aí ao longo desse mês com as captações, né, dessas negativas. E no fórum também que a gente vai ter mês que vem. Muito obrigada pela participação de vocês, de todos que estão aqui conosco nessa live. Muito obrigada à Sociedade Brasileira de Coluna por estar junto da Sociedade Brasileira de Neurocirurgia, levantando essa bandeira e buscando aí a melhor resposta, né, para essas negativas. E até mais. Tchau. Boa noite. Boa noite, Rodrigo. Eu que agradeço. Boa noite, Alessio. Um abraço a todos aí. Parabéns. Obrigado. Um abraço. Tchau.